Artigo 811. Recebida pelo juiz de paz, a sentença declaratória da quebra passará imediatamente a fazer pôr os selos em todos os bens, livros e documentos do falido que forem suscetíveis de os receber, quer os bens pertençam ao estabelecimento e casa social, quer a cada um dos sócios solidários da firma falida. Não se porá selo nas roupas e móveis indispensáveis para uso do falido ou falidos e de sua família, mas nem por isso deixarão de ser descritos no inventário. Aqueles bens que não puderem receber selo serão depositados e entregues provisoriamente à pessoa de confiança. Artigo 812. Postos os selos e publicada pelo juiz comissário a sentença de abertura da quebra, cuja publicação se fará dentro de 3 dias depois do recebimento dos editais afixados na Praça do Comércio, na porta da casa do tribunal e nas do escritório, lojas, armazéns do falido, o dito juiz, pelos mesmos editais, convocará a todos os credores do falido, para que, em lugar, dia e hora certa, não excedendo o prazo de 6 dias, compareçam perante ele para procederem à nomeação do depositário ou depositários que hão de receber provisoriamente a casa falida. Artigo 813. Nomeados o depositário ou depositários na forma dita, o curador fiscal requererá ao juiz de paz o cumprimento de selos e procederá à descrição e inventário de todos os bens e efeitos do falido. Este inventário se fará com autorização e perante o juiz comissário, presentes o depositário ou depositários nomeados e o falido ou seu procurador, e não comparecendo este à sua revelia. Havendo bens situados em lugares distantes, serão as funções do juiz comissário exercidas pelo juiz ou juízes de paz respectivos. Artigos 814. À medida que forem rompendo os selos e se fizer a descrição e inventário dos bens, serão estes entregues ao depositário ou depositários, os quais se obrigarão por termo à sua boa guarda, ou conservação e entrega, como fiéis depositários e mandatários que ficam sendo. O juiz comissário mandará lavrar termo nos livros do falido do Estado em que estes se acham e publicará os títulos e mais papéis que julgar conveniente, e findo o inventário, inquirirá o falido ou seu procurador para declarar, debaixo de juramento, se tem mais algum bem que devam ir à descrição. Artigo 815. Concluído o inventário, o curador fiscal proporá ao juiz comissário 2 ou mais pessoas que hajam de avaliar os bens descritos. O juiz pode recusar a primeira e mandar fazer segunda proposta, e se não se conformar com esta, nomeará de per si os avaliadores que julgar idôneos, em número igual, para procederem à avaliação juntamente com os segundos propostos pelo curador fiscal. Artigo 816. Os gêneros ou mercadorias que forem de fácil deterioração ou que não possam guardar-se sem perigo ou grande despesa serão vendidos em leilão por determinação do juiz comissário. Ouvido o curador fiscal, todos os outros bens não poderão ser vendidos sem ordem ou despacho do tribunal. Artigo 817. Quando o falido não tenha ajuntado declaração da quebra ou balanço da sua casa, ou quando depois, tendo sido citado para o fazer em 3 dias, ou não apresentar ao curador fiscal, procederá a organizá-lo à vista dos livros e papéis do falido e sobre as informações que puder obter do mesmo falido, seus caixeiros, guarda-livros e outros quaisquer agentes do seu comércio. No balanço se descreverão todos os bens do falido, qualquer que seja sua natureza e espécie, as suas dívidas ativas e passivas
e os seus ganhos e perdas, acrescentando-se as observações e esclarecimentos que parecerem necessários. Artigo 818. Fechado o balanço ou ainda mesmo pendente a sua organização, procederá o juiz comissário, conjuntamente com o curador fiscal, ao exame e averiguação dos livros do falido, para conhecer se estão em forma legal e escriturados com regularidade e sem vício. Indagará outro sim a causa ou causas verdadeiras da falência, podendo, para este fim, perguntar às testemunhas que julgar precisas e sabedoras, as quais serão interrogadas na presença do falido ou seu procurador e do curador fiscal, e a cada um dos quais é lícito contestá-las no mesmo ato, e bem assim requerer qualquer diligência que possa servir para descobrir-se a verdade, ficando, todavia, ao arbítrio do juiz recusar a diligência quando lhe pareça ociosa ou impertinente. Do exame dos livros, da inquirição das testemunhas e sua contestação, e de qualquer diligência que se tenha praticado, se elavrarão os competentes autos ou termos, mas tudo é um só processo. Artigo 819. Ultimada a instrução do processo, o juiz comissário o remeterá ao Tribunal do Comércio, acompanhando de um relatório circunstanciado com referência a todos os atos da instrução e concluindo com o seu parecer e juízo acerca das causas de quebra e sua qualificação, tendo em vista para as suas conclusões as regras estabelecidas nos artigos 799, 800, 801, 802, 803 e 804. Artigo 820. Apresentado ao Tribunal, o processo será proposto e decidido na primeira conferência. Qualificada a quebra na segunda ou terceira espécie, será o falido pronunciado, como no caso caiba, com os cúmplices, se os houver, e serão todos remetidos presos com o translado do processo ao juiz criminal competente, para serem julgados pelo júri, sem que os pronunciados se admita recurso algum da pronúncia. Qualquer que seja o julgamento final do júri, os efeitos civis da pronúncia do Tribunal do Comércio não ficarão inválidos. Artigo 821. Enquanto no Código Criminal outra pessoa se não determinar para falência com culpa, será esta punida com prisão de 1 a 8 anos. Artigo 822. Logo que principiar a instrução do processo de quebra, o falido assinará termo nos autos de se achar presente por si ou por seu procurador a todos os atos e diligências do processo. Pena de revelia. Artigo 823. O devedor que apresentar a sua declaração do falido em devido tempo, artigo 805, e assistir pessoalmente a todos os atos e diligências subsequentes, não pode ser preso antes da pronúncia. Artigo 824. Contra todos os que se apresentarem fora do tempo ou deixarem de assistir aos atos de diligência subsequente, pode o tribunal ordenar que sejam postos em custódia se durante a formação do processo se reconhecer que o devedor está convencido da falência culposa ou fraudulenta, ou se ausentarem ou ocultarem. Artigo 825. Não existindo presunção de culpa ou fraude na falência, o falido que se não ocultar e se tiver apresentado em todos os atos e diligências da instrução do processo, tem direito a pedir, a título de socorro, uma soma a deduzir de seus bens proposta pelos administradores e fixada pelo tribunal, ouvido o juiz comissário e tendo-se em consideração as necessidades e família do mesmo falido, a sua boa-fé e a maior ou menor perda
que da falência terá de resultar aos credores. Artigo 826. O falido fica inibido de direito da administração e disposição dos seus bens, desde o dia em que se publicar a sentença de abertura da quebra. Artigo 827. São nulas, a benefício da massa somente: 1. As doações por título gratuito feitas pelo falido depois do último balanço, sempre que dele constar que o seu ativo era, naquela época, inferior ao seu passivo. 2. As hipotecas de garantia de dívida contraídas anteriormente à data da escritura, nos 40 dias precedentes à época legal da quebra. As quantias pagas pelo falido por dívidas não vencidas, nos 40 dias anteriores à época legal da quebra, reentrarão na massa. Artigo 828. Todos os atos do falido alienativos de bens de raiz, móveis ou semoventes, e todos os mais atos, obrigações, ainda mesmo que sejam de operações comerciais, podem ser anulados, qualquer que seja a época em que fossem contraídos, enquanto não prescreverem, provando-se que neles interveio fraude em dano de credores.